Essa data de hoje tem que ser marcada na história do nosso país. Dia 5 de setembro de 2023 vai ficar conhecido pelo resto da história como o início da implementação de forma oficial do comunismo no Brasil. E, para nossa surpresa, não veio por parte do governo. Veio por parte do STF, que foi sua maioria escolhida por esse ladrão de 9 dedos, que foi descondenado por esse mesmo STF para ser colocado na presidência do Brasil. Mas vamos lá. O STF hoje tomou uma decisão, tá? E a decisão basicamente é fim da propriedade privada. Na nossa Constituição fala que propriedade privada que for produtiva, né, não poderá ser desapropriada. Só que agora eles tiveram um novo entendimento que ela tem que ser produtiva, mas ao mesmo tempo estar de acordo com a função social, que é algo que não há definição. É pela compreensão e entendimento deles que vai determinar se a sua propriedade pode ser desapropriada ou não. Preste bastante atenção. Se você mora numa chácara, se você tem uma casa, e o STF decidir que a sua casa, a sua chácara, não cumpre função social, o governo agora, o Estado brasileiro, poderá tomar de você essa propriedade. O fim da propriedade privada acabou de ter o seu primeiro passo de forma oficial numa decisão da nossa Suprema Corte. Agora, não acabou ainda não, deixa eu te explicar como que funciona esse trabalho de parceria da facção criminosa do PT e dos seus asseclas com a Suprema Corte do nosso Brasil hoje. Funciona assim. Lula fez uma live, uma dessas lives dele, que ninguém assiste, a não ser os trechos de besteira que ele fala, que acabam sendo viralizados. E foi viralizado hoje um trecho onde ele fala que ele acredita que os votos dos ministros do STF deveriam ser sigilosos, ou seja, o povo não precisa saber como vota o ministro do STF. É isso mesmo. O pilar de uma democracia saudável é a transparência das ações das autoridades. Não há democracia se o povo não pode saber como as autoridades estão agindo, como elas se posicionam, justamente para saber se o povo poderá votar, deveria votar neles novamente ou não. Pois bem, Lula disse recentemente que quer que o voto dos ministros não seja de conhecimento público. Por quê? Eu vou te explicar. Embora eles tenham comprado o Centrão, eles sabem que mesmo comprando o centro, eles nunca conseguiriam aprovar o aborto. Quem vai aprovar o aborto, já está tudo organizado, é o STF, legalizar o aborto. Então eles querem preservar os ministros do STF, colocando o voto desses membros escolhidos pelo PT de forma sigilosa. Então vamos lá. O que o STF está fazendo até agora? Eles vão aprovar o aborto, acabaram de aprovar o retorno do imposto sindical, que os deputados anularam através de todo o processo, de todo o rito legal aqui no Congresso. Querem aprovar e já estão aprovando, legalizando as drogas, né? O marco temporal que nós votamos aqui, ou seja, vão entregar o Brasil para os índios, ou seja, qualquer índio que chegar na sua chácara, na sua casa e falar, ó, esse território, essa casa aqui é dos meus antepassados, esse território aqui é dos meus antepassados, aquela propriedade basicamente passa a ser dele e você tem que sair correndo de lá. E agora, o fim da propriedade privada, através do entendimento do ministro Edson Fachin, que diz o seguinte, mesmo que a propriedade seja produtiva, se ela não estiver dentro da função social, ela pode ser desapropriada. Meu amigo, deixa eu explicar uma coisa. Esse é o fim da propriedade privada. Talvez a coisa mais absurda que o STF tomou decisão agora esse ano, mais do que a legalização das drogas, o imposto sindical, é a relativização da propriedade privada. E eles acabaram de fazer isso. Então nós temos duas frentes para implementar o comunismo no Brasil. De um lado, o PT comprou o centro, distribuiu 5 bilhões de emendas só ontem para poder aumentar a taxação, o maior peso de impostos no ombro do povo brasileiro, aumentar o Estado de uma forma como nunca se viu antes no Brasil e diminuir os nossos direitos, mas focando sempre na parte da economia, centralização econômica. A pauta de costumes, quem vai cuidar disso vai ser os seus colegas que foram colocados em posições como ministro do STF, que estão ali para trabalhar para liberar aborto, liberar a ideologia de gênero nas escolas, imposto sindical, marco temporal e agora o fim da propriedade privada. Não estou exagerando. Eles votaram que se você tem uma fazenda e você produz, mas você não está cumprindo... Para mim, o que é função social, na minha opinião, é produzir algo que possa entrar no mercado e virar comida ou benefício para a população. Se a pessoa planta laranja, se ela planta banana, se ela planta, sei lá o que, cana, ela está cumprindo a função social, porque aquilo tudo vai chegar na mesa do consumidor, vai se transformar em alguma forma de produto ou serviço para o consumidor, para o povo brasileiro. Produzir é função social. Mas agora, de acordo com o entendimento deles, pode até ser produtiva, mas se não cumprir função social, poderá ser desapropriada. Cara, isso não existe. Em nenhum país, em nenhum outro país que se diz democrático, esse tipo de entendimento prosperaria. A não ser no Brasil. E aí, vamos trabalhar para impedir? Vamos, mas a situação é a seguinte. O centro está comprado, o STF é aparelhado por esse governo. Gente, eu não exagero, eu não estou exagerando. A facção, o crime organizado sequestrou o nosso país. E a imprensa passando pano. Só que a imprensa hoje, né, depois dessa fala do Lula, ficou com cara de bunda quando ele fala abertamente que o povo não precisa saber como os ministros do STF votam. Olha, se o povo não precisa saber como as autoridades votam, então faz o seguinte, cancela esse papo de democracia, vira isso aqui uma ditadura logo, porque todo mundo já percebeu que virou. Isso aqui já é uma ditadura. Um abraço, pessoal.